Adriana, estão com a agenda avançada, os dominadores estão com a agenda avançada e tomando vários países. Ainda eles não estão tomando, né? Eles sempre tiveram, né? Nós estamos aqui na área deles. Os dominadores globais sempre tiveram controle muito grande, quase total, sobre os seres humanos. Eles só estão agora se mostrando porque foram premidos pela agenda. Okay? Então, eles não estão tomando países, Adriana, eles sempre foram donos desses países. Okay? Ainda assim, o senhor acredita em uma reversão da dominação mundial, retornando à liberdade, ainda que pouca, que havia no planeta? Sim, o ser humano sempre foi dominado, os dominadores globais sempre controlaram. Quem viu todos os meus vídeos sabe, inclusive, dos 5 ramos da economia que eles sempre controlaram para manter as pessoas. Os seres humanos sempre estiveram como um peixe dentro de um rio. Dá uma nadadinha para cá, uma nadadinha para lá, mas não pode sair das margens. Ok? Então, nunca houve uma liberdade total, real. Isso é uma ilusão. Ok? Mas quem observar o jogo de um ponto de vista mais elevado, de um outro prisma, se afastando da refrega, deixando de se engolfar pelo drama ilusório de superfície, vai ver que eles, os dominadores globais, estão perdendo terreno dia após dia. Volto a dizer, veja o que está escrito nas pedras da Geórgia e veja o que eles conseguiram alcançar até agora. Eles não estão conseguindo alcançar um percentual significativo dos seus objetivos, ainda que, como eles têm o controle da narrativa, isso se propague como se fosse algo maior do que realmente eles conseguiram até o momento. Ok? Quanto mais os dominadores globais perdem terreno, mais eles se expõem. Portanto, a perda de terreno dos dominadores globais é diretamente proporcional à sua exposição. Quanto mais eles perdem terreno, mais eles se expõem. É o desespero. O ideal seria que o povo, no mundo inteiro, tivesse conhecimento do que está em jogo, a batalha que está em jogo. Porque o ideal seria que as pessoas nos diversos países se unissem e que houvesse um movimento comum e a favor do Senhor. Estado, e o Andy Rogers, senadora do estado do Arizona, lançou a iniciativa para revogar eleitores e descertificar Joe Biden no estado. Né? A evidência da fraude não está apenas vindo da recontagem, mas também de toda uma pesquisa cibernética que o empresário americano próximo a Trump, Mike Lindell, dono do site MyPillow, vem conduzindo há semanas para identificar os responsáveis por todo o hacking cibernético internacional das eleições americanas. E a terceira parte de Trump é derrubar todos os homens da cabal Illuminati. A terceira parte do plano de Trump parece intimamente ligada à segunda, ou seja, atingir e afundar os membros do cabal e os membros da maioria do Partido Democrata, que está junto com todas essas fraudes. Então tá aí mais uma análise aí que corrobora com o canal. Eu nunca tinha ouvido falar desse analista italiano. O nome dele é Cesare Sacchetti, a fonte é La Cruna del Lago. Tá aí, ele fez uma gigantesca e excelente análise. A gente vem percebendo, esse canal aqui, ele já vem dizendo isso há muitos meses. Todo mundo que me acompanha aí faz tempo sabe disso. Agora ficamos então no aguardo desses tambores, como diz o nosso grande amigo, grande mentor aqui do canal, um grande sábio, o coronel Enio Gomes Fontinelli, ex-SNI, ele diz que os tambores estão tocando na América e de lá eles vão ecoar a todo mundo para essa batalha final, então, que a gente imagina aqui estarmos abençoados
pelo arcanjo Miguel e sua legião de 144 mil anjos soldados, que a gente imagina aqui estarmos abençoados pelo arcanjo Miguel e sua legião de 144 mil anjos soldados, que a gente imagina aqui estarmos abençoados pelo arcanjo Miguel e sua legião de 144 mil anjos soldados, que então vão retirar a humanidade do domínio de todas essas trevas. Aguardamos ansiosamente esse momento e é uma grande felicidade vivermos esse momento da libertação, né? Quantas gerações de homens foram oprimidos por todo esse poder gigantesco e maléfico, e nós aqui estarmos vivendo o clímax, o momento final, o momento decisivo, o momento aonde então próprio Cristo vai participar da batalha final. O momento aonde então próprio Cristo vai participar da batalha final. O momento aonde então próprio Cristo vai participar da batalha final. O momento aonde então próprio Cristo vai participar da batalha final. Muito obrigado a todos, eu agradeço imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal. Pessoal, quero aqui fazer alguns comentários. O primeiro seria, mas eu não vou fazer aqui, seria sobre os 144 mil anjos soldados do arcanjo Miguel. Isso eu vou comentar depois. Agora, o segundo comentário que eu preciso fazer aqui é sobre essa palavra Cristo que ele fala. Vocês devem ter percebido que ele fala Cristo, mas parece que teve um defeito na gravação, né? Então a minha pergunta é, será que foi um defeito justamente na hora em que ele falou Cristo? Ou será que foi ele que colocou isso aí de propósito? Ou uma terceira possibilidade, será que foi o YouTube que fez isso de propósito? Eu não acredito, porque se fosse o YouTube seria mais fácil que ele bloqueasse o filme. Então, tá aí uma questão, né? Por que essa falha exatamente na hora em que ele fala Cristo? Porque realmente esses 144 mil, que não são anjos soldados do arcanjo Miguel, são outra coisa diferente, mas eu vou deixar isso para depois. Então o detalhe aí é só a dúvida que eu tenho sobre a palavra Cristo. Por que esta falha exatamente neste momento? Bom, a segunda coisa importante é sobre esse empresário ligado ao Trump, Mike Lindell. Então, vejam esse nome, Mike Lindell, porque eu agora vou colocar para vocês um assunto relativo a este Mike Lindell, ok? Então vejam. For those that don't know, you can go right over. Everybody listen. This individual has been a career police officer, a graduate of law school. He's got the greatest number of votes for Congress in the history of Brazil. He's the third son of the Trump of the tropics, President Jair Bolsonaro of Brazil. Thank you. And he's here. I met him in a divine appointment back in January, and they told me of stuff going on in their country. They were watching what was happening here.
because all their fears were right here. Now, I want to bring in an example of what all the other countries in the world are watching what's happening right here in our election. Because if the lights go out here, they're going out there, they're going out everywhere. And I want him to tell you all about his country. He's got I just seen some videos that you guys need to watch. But they are a great nation, and he's a great man, and thank you. Thank you, Mike. Just before start, yesterday I was with President Trump, and he gave it to you. And it's written to Mike. Yeah, to Mike, a great patriot. All right. Thank you, Mr. President, our real president. Wow. It was a really nice meeting. Thank you. Thank you, Mr. President. Mike, I ask you excuse because I will walk around because I took too much coffee. Is that all right for you? Walk, it's yours. First, my name is Eduardo. Thank you very much to have me here, to give me this opportunity, Mike. And I would like to explain how the things works in Brazil about elections. We use electronic ballot box, so we don't use a paper. What happened in Brazil is you go to a machine, you dial the number of your candidate, and then you pray for God that in the capital in Brasilia, they're going to count it correctly. This is the Brazilian system. So, since 1996, we lost the right to have a public counting of the votes. Until 1996, we had the chance to see if something got wrong during the counting. You can, oh, this is wrong, stop with that. Nowadays, you don't have this right anymore. So nowadays we are fighting in Brazil for the printed vote. And how we are doing that? First thing, we are exposing how ridiculous is this system. Because hackers can go into NASA, into, I think, all of the governments around the world. But the president of our superior electoral court says that this is the perfect system. You can trust on us, we will do everything right. And they say, Eduardo, you were the most voted ever congressman in Brazil. This is a proof that the system works. Yes? And with the authority of the most voted ever congressman in Brazil, I'm asking you to more transparency. Imagine if I lost the election and start to do my complaints. They will say, oh, you're complaining only because you lost that, man. You're a bad loser. Come on, you know. Even make jokes with me. You know how it works. And, and President Bolsonaro, he started to expose suspicions of fraud. Every week on Thursday at 7 p.m. Brasilia time, he started streaming on his Facebook, Instagram, YouTube, and some other places. And he exposed, for example, what happened in 2014 election in Brazil. 2014 election, you have on the second round two candidates, Aécio Neves and Dilma Rousseff from the Labour Party, the same party of the former President Lula. All right? After a point, on the last 4 hours of the counting, minute after minute, you had Dilma Rousseff on first. 1 minute later, Aécio crossed Dilma. 1 minute more, Dilma Rousseff crossed Aécio. 1 minute more, Aécio crossed Dilma on the counting. It happened 269 times, one after the other. This is the same, it can happen. But this is the same chance that you have to win 6 times consecutively the main lottery of Brazil. Can you imagine that? Winning the lottery 6 times consecutively? And I'm talking about Brazil. We are like 210 million people living there. It's not a small country. But well, you see, it's just not in the United States, right, Steve? Well, next October, remember, about 30 days before this monumental midterm election,
He's going to face, his father, Jair Bolsonaro, is going to face the most dangerous leftist in the world, Lula. A criminal, a communist, and supported by all the media here in the United States, all the left-wing media. This election is the second most important election in the world, right? In the most important elections ever in South America. Bolsonaro will win unless it's stolen by, guess what? The machines. The machines. And you see, when I talked to them in January, they said one of the things that they're up against the most there is what? Them, the media. That's what they're doing. They're conditioning them too. Just like you said there, David, It's a conditioning. So he's not going to win. He's going to win. We've seen our numbers on a lot of the states. And, this is why we're here. This is a turning point in history today. Because if like Ronald Reagan said, if the lights go out here, they go out everywhere. That's why you have Brazil here. They're not the only one that have called me. Australia, Italy, Israel today was just attacked by China cyberly. Did you see? We said that earlier. There was a coordinated Chinese cyber attack just hit Israel today, both government and private. It's the largest scale cyber attack ever on Israel. And this is what's going on. Are they taking everybody? Dave? Well, they're trying to, right? This is a global, look, this is about the globalists. This is about a populist nationalist movement that's international in scale against these globalists. And they're going to try to steal every possible election because they don't have the support of the people. They can't win free and fair elections. They can't win elections if you go to paper ballots. If you go to paper ballots, we will win every election from now for the next 100 years. And they understand that. That's why this whole system was set up. Yeah. Vale ressaltar uma observação aqui que ninguém tem falado ou se omitiram o incremento do estamento burocrático, mais controle do Estado, preferencialmente esse Estado controlado pelas megacorporações, que é o que eles fazem, né? Os filantrópicos estão sempre trabalhando ali por trás, né? Como é que o senhor está vendo isso? Porque sempre a gente teve esse discurso, não, vamos tirar a burocracia. Não, aí os caras estão criando mais burocracia e falam, não, mas é porque o sistema está muito mais rápido, está tudo mais... Ajuda a tua vida, tudo... Não é assim... De novo, uma coisa que é contraditória, né? É paradoxal, né? Ninguém enxerga esse negócio, ou só nós loucos assim, que vemos isso. Não, tudo é rápido, é bom, mas peraí, é outra burocracia. Sim. Tem um livro excelente do Dr. Visgandra da Silva Martins, chamado A Era das Contradições. Eu indico para todo mundo que está na live hoje. Em que ele mostra na tese dele, na tese central desse livro, em que nós vivemos a época dos paradoxos, ou seja, quanto mais direitos, quanto mais liberdades formais são prometidas, mais burocracia, mais controle nós temos e menos liberdades reais nós temos. É o que está acontecendo, na verdade. Como eu falei da história da economia e do direito, também a história do poder. Quanto mais se promete, mais concentração de poder nas mãos de poucos nós temos. Nós podemos até pegar pela história do império, do gigantesco império da dinastia Rothschild, que saiu de Frankfurt e fez o Império Britânico do jeito que ele é. E também estiveram na formação do Estado de Israel, do Estado moderno de Israel. A família Rothschild é uma família que perdura há mais de 250 anos. E eles começaram, assim, a grande ascensão deles nos estados modernos mediante a compra do banco inglês nas guerras napoleônicas. Então, quem dirá que a família Rothschild não está envolvida em muito daquilo que foi feito nos estados modernos, quer dizer, na burocracia oficial. Uma coisa é a burocracia oficial, que já é infernal. Outra coisa é quem comanda a burocracia infernal. E é evidente que essas megas corporações estão envolvidas nisso. Ora, onde já se viu? Nós temos leis que são votadas nos parlamentos que vêm copiadas de fora, como nós sempre utilizamos, professor, o exemplo aqui do Brasil, de leis que são votadas no nosso parlamento que vêm copiadas da ONU, ou que vêm copiadas do parlamento da União Europeia. E quem está fomentando essas agendas da União Europeia e dos parlamentos globalistas?
Fundação Ford, Open Society Foundation, Fundação Rockefeller, Fundação Rothschild. Ou seja, eles estão juntos com a burocracia oficial, mas eles transcendem a burocracia oficial. Eles são os verdadeiros agentes de transformação histórica. E é interessante, Daniel, que isso, o pessoal fala, não, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, porque eles têm que declarar isso no imposto de renda, nos Estados Unidos não é qualquer coisa, assim, você vai passando dinheiro. Então, tudo isso é preto no branco. Quando você procura essas fundações, eles têm tudo isso declarado nos sites, nos documentos, você encontra. Até nós tínhamos um colega, o senhor Gerson, ele fez o levantamento dos últimos 30 anos. É assustador, você vê dinheiro em tudo para que a universidade aqui do Brasil, né? Nasce um laboratóriozinho, né? Vai o reitor lá inaugurar o laboratóriozinho, não, isso aqui, o dinheiro veio de fora, não é nada dinheiro da universidade, é assustador mesmo. O que esses caras têm de ONGs aqui? Porque nós sempre falamos que a ONU, por exemplo, atua de maneira... A ONU é uma centralização, só que ela atua de maneira descentralizada. Eles precisam dos laranjas, digamos assim, né? A grosso modo. Eles precisam dessas pessoas. Por exemplo, a Fundação Rothschild é difícil, mas você acha. Mas é difícil você achar hoje em dia uma coisa diretamente com o nome Fundação Rothschild. Você vai achar ONG não sei o que para a vida. ONG não sei o que para a natureza, para o meio ambiente. Mas você vai ver de onde está vindo os fundos dessas ONGs, é dinheiro desses caras. E que estão atuando junto com militância organizada. E militância organizada dentro das universidades. E daí, por dedução, nós começamos a maquinar, né, de onde vem isso.